Muito bem, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início então à nossa programação agora no turno da tarde, no nosso Fórum Consect e Confap. O Rafael está a caminho, daqui a pouco estará conosco, mas para a gente não atrasar a programação, teremos diversos temas, diversos assuntos muito importantes para tratar aqui nesta tarde. E, portanto, vamos dar início. Nós teremos a seguinte sequência. Num primeiro momento, teremos a apresentação da FINEP, né, que precisa se liberar depois para um outro compromisso, também importante. Na sequência, teremos a apresentação da FGV. Tem um rugido aí de algo... Onça do Pantanal. O velho do Rio estava hoje na frente do... Ai, a Juma. Claro. Então, nós teremos a apresentação da FGV, depois nós teremos a participação do ex-ministro Celso Pancera, agora integrante do GT de Transição, que estará conosco online, mas de forma interativa. E, na sequência, nós teremos uma apresentação do CNPq e mais algumas outras coisas que vão se somar a essa programação. Portanto, tenho certeza que será uma programação muito rica, muito importante para todos. Antes de mais nada, nós vamos assistir a um vídeo da Fundect, diferente daquele de hoje de manhã, né? Então, essa Fundect está muito chique mesmo, né? É verdade. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Todos devidamente alimentados e preparados para mais um dia de Fórum Nacional Confap Consect? Hoje a gente quer compartilhar com vocês um dos projetos mais especiais desenvolvidos aqui na Fundect, o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Mato Grosso do Sul, carinhosamente conhecido como PICTEC. Com ele, o nosso objetivo é despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre alunos e alunas do ensino médio da rede pública do Estado, além de possibilitar que esses estudantes participem de atividades na área da pesquisa científica ou tecnológica. O PICTEC também contribui para a formação continuada de professores da educação básica de Mato Grosso do Sul. Já estamos na segunda edição desse programa. Na primeira foram investidos R$1.680.000 em 50 projetos. A ação foi tão bem sucedida que na segunda edição nós dobramos o número de projetos selecionados e aumentamos o investimento para R$2.800.000. Cada projeto contempla uma bolsa mensal de R$800 para o professor e até 4 bolsas para estudantes de R$400 mensais cada. O endereço que está na tela apresenta bem esse trabalho, ok? Deem uma conferida lá que tem bastante coisa legal. No mais, boa continuação do evento para vocês e até a próxima. Muito bom, essa é a Fundect. E esse é o Bruno Moser, ator da novela Pantanal e bolsista da Fundect. Bolsista da Fundect e ator da novela Pantanal. O mais importante é que é bolsista da Fundect. Muito bem, sejam então, mais uma vez, todos muito bem-vindos. Primeira apresentação, então, já convido aqui, nós estamos fazendo isso, né, como vocês podem observar, sem grandes formalidades, né? Convido já, então, os Marcelos aqui, Marcelo Bortolini e Marcelo Camargo, para nos trazer informações sobre as realizações da FINEP, para nos trazer informações sobre os próximos programas, apresentação aqui do Tecnova 3, e também, né, vamos ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que alguns presidentes já me perguntaram sobre o Tecnova 3. Então, temos questões aí para serem colocadas. Mas sejam muito bem-vindos, né? Então, Bortolini, a palavra. Bom,
Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez. A FINEP, sempre que for chamada, ela vai estar presente. Consect, Confap, porque a gente entende que, como foi dito lá mais cedo, né, essa parceria, essa sinergia entre todos os atores do sistema de ciência, tecnologia e inovação é fundamental. Então, estamos aqui. Né? Eu, particularmente, estou numa condição similar à do Rafael, né, meio que naquela já de prestação de contas, já falando né, em tom de despedida. E o que eu queria mostrar no início, podemos começar com a apresentação? Tá aí. Show. Está passando? Não, é a apresentação do Marcelo, que está aí com vocês, por favor, pessoal da técnica. Mostrar um pouco do que foi feito aí ao longo desses 4 anos, que é interessante. A gente fez uma consolidação de todas as ações com recursos do FNDCT, com recursos próprios da FINEP. Então, esse quadro aí pode estar um pouco pequeno, mas é um quadro que faz um balanço de todas as nossas ações. Tá? É interessante, porque a gente teve uma reunião essa semana com o grupo de transição e as palavras do ex-ministro Sérgio Rezende foram assim: eu não sabia que vocês fizeram isso tudo. É uma pena. É uma pena que muita gente não saiba tudo aquilo que está sendo feito e feito pela FINEP. Então, recursos do FNDCT. Tá? Quando a gente está falando do orçamento FNDCT, o previsto que nós tínhamos de disponibilidade orçamentária, a par discussões de contingenciamentos que tinham e tudo mais. O que foi disponibilizado efetivamente de orçamento do FNDCT foi da ordem de 5,6 bilhões de reais de 2019 a 2022, sendo que nós já executamos 5 bilhões e meio de reais. Está ali 97% de execução em 2022, falta ali 3%, tem algumas chamadas do CNPq que estão concluindo, que ainda precisam terminar alguns empenhos, tem algumas encomendas, algumas coisas que nós estamos terminando de empenhar, mas o índice de execução orçamentária da FINEP foi 100%, 99%, 100% todos os anos, e a gente vai chegar aos 100% de novo. Então, em termos de recursos do FNDCT, foram 5,5 bilhões de reais empregados. Aonde? Apoios a ICTs, 1,7 bilhões. Apoio a empresas, através de subvenção, 1,5 bilhões. Transferidos para o CNPq, 1,3 bi. E para as OS, que foi por conta da Lei Complementar 177, a partir de 2021, houve a possibilidade do repasse direto para as OS, 891. Tá? As decisões que amparam toda essa destinação desses recursos, cabe lembrar, não cabe à FINEP, cabe ao Conselho Diretor do FNDCT. A FINEP, como agência executora, como agência de fomento e como secretaria executiva, ela cumpre as determinações do Conselho Diretor. Tá? Em termos de recursos não reembolsáveis, ou seja, o crédito que a FINEP opera, perdão, recursos não reembolsáveis, mas agora não valores, números, né? Foram, até semana passada, 55 chamadas lançadas, hoje 56, que a gente lançou mais uma, né, aqui, e pretendemos chegar a 60 até o final do ano, que a gente ainda vai falar, tem algumas outras chamadas para vir. Encomendas foram 95, ainda tem algumas para a gente terminar de contratar. Projetos apoiados de ICTs, mediante chamadas, 607, esses números são do dia 21 de novembro, tá? Com certeza já está maior do que isso, porque eu assino, em média, ali 5, 6, 10, às vezes, convênios por dia. Tá? Então, esse número já aumentou, já deve estar em torno de 620. Empresas, por operação direta, que é subvenção, 317. Empresas, operação indireta, e aí é o trabalho forte de parceria com o Confap, é o Centelha, né? 841, Centelha e Tecnova. Perdão. Valores investidos, recursos FINEP, em fundos de investimentos que a FINEP é cotista, 71 milhões de reais. FIP Inova Empresas, que é o FIP que é 100% FINEP, 35 milhões. FINEP Startups, que é o programa de investimento de startups, 23 milhões, totalizando 129 milhões investidos, num número total de 68 empresas que foram investidas.
Em termos de recursos reembolsáveis, que é operações de crédito, que, em parte, a gente usa recursos que captamos junto ao FNDCT, em parte tem recursos captados junto ao Funtel e tem recursos próprios nossos. Tá? A gente já contratou, de 2019 até o dia 21/11, esse número já deve ter aumentado, 8,5 bilhões de reais de operações contratadas de crédito e já liberado de valores para as empresas, 6,8 bilhões de reais, totalizando uma carteira ali de 521 empresas contratadas nesse período. Tem mais as que já estavam contratadas antes. As operações de crédito da FINEP vão em torno de 10 anos. Tá? Então, isso aqui são números globais, só para muita gente, às vezes, não tem noção do que está sendo feito, né? Então, isso daí é uma prestação de contas públicas para toda a sociedade. Ações executadas do Plano Anual de Investimento de 21 e Plano Anual de Investimento de 22. Eu já falei isso em outra oportunidade aqui no CONFAP-CONSECT, por conta daquelas discussões da Lei Complementar 177, a dificuldade que foi no início de 2021 de fazer uma reunião do Conselho Diretor do FNDCT para definir um Plano Anual de Investimento. Esse plano de 2021 foi, de fato, consolidado apenas em outubro de 2021. Então, tínhamos muito pouco tempo para executar as ações. Ele teve uma concentração grande de ações do tipo encomenda, exatamente porque era um tiro muito curto, tinha pouco prazo para execução, mas também deu a chance de nós começarmos a lançar chamadas desde dezembro de 2021. Então, a chamada de parques tecnológicos, centros de inovação e vários outros, nós lançamos em dezembro de 21, e isso foi bom, que a gente ganhou um tempo. Da mesma forma que agora a gente está lançando praças da ciência, que vão ter impacto só em 2023, orçamentário, mas ela já está lançada. Então, a gente fala o Plano Anual de Investimento 21 e 22, porque a gente está juntando as duas coisas, né? Ficou praticamente um plano só. Aí, em 2022, a gente está executando tudo isso de uma vez só. E o que a gente está executando? Foram 99 encomendas recebidas, um total de 1,9 bilhão, 37 chamadas lançadas, uma oferta de 3,25 bilhões, 14 dessas daí já estão concluídas, 23 estão em processamento. Tá? Esses dados são lá de 21 de novembro. Então, agora já tem mais uma lançada, já tem outra concluída, que a gente já terminou essa semana. Então, isso é dinâmico, né? Vai atualizando a cada dia. 6 chamadas a lançar, agora a gente só tem 5 a lançar, da ordem de 1.900 projetos recebidos. Isso para a gente ter aquela noção, e isso vocês têm do volume de trabalho de análise de propostas, né? Demandas brutas da ordem de 8 bilhões de reais e 411 projetos já aprovados, fazendo um montante de 1,2 bilhões de reais que já foram ou contratados ou estão em processo de contratação. No quarto trimestre de 21, como a gente falou, né, ainda do Plano Anual de Investimento de 21, que foi aprovado em outubro, a gente conseguiu lançar a chamada SOS Equipamentos, Parques Tecnológicos, Proinfra e Centros de Inovação. Essas 3 estão em processo de contratação, né? Apesar da medida provisória pegar a gente de calça curta, a gente estava no meio do processo de empenho, de contratação, tomou um susto, a gente teve que reprogramar, refazer uma série de coisas, mas a gente conseguiu, por exemplo, com os parques tecnológicos, uma redistribuição ali dos recursos que a gente tinha já empenhados para alguns parques, de maneira que a gente pudesse contemplar todos eles e dar a chance de dar a partida na contratação de todos os parques, porque a gente sabe que diversos aí estados, municípios, têm compromisso de contrapartida. Então, a gente precisava contratar, estar com o convênio firmado para que a outra parte pudesse entrar com a contrapartida, né? O Proinfra, 450 milhões de reais, ele já estava dividido, eram 300 milhões para esse ano, 150 para 23, os 300 foram mantidos, estamos contratando todos os projetos ranqueados até o limite lá dos 300 milhões, e o SOS também estamos terminando a contratação. Os centros de inovação não teve espaço orçamentário, o resultado saiu, acho que
pouco depois da medida provisória, né? E a gente não teve tempo hábil para começar a realizar os empenhos. Então, estão contemplados, teve muito boato, teve muita fala, a FINEP está cancelando as chamadas por causa da medida provisória. Não, não foi nada cancelado, foi adiado, isso é certo. Não temos recursos para empenhar esse ano, vai para o ano que vem. Agora, isso daqui está na fila, né? Janeiro, fevereiro, primeiro do décimo, primeira liberação que tiver de orçamento, a gente começa a operacionalizar. É importante destacar, né, Marcelo, que todas elas foram suplementadas, ou seja, a gente identificou que havia projetos com mérito e conseguimos ampliar os recursos. Exatamente. Todas elas têm recursos suplementados e eu acho que a gente está atendendo aqui, por exemplo, 320 milhões de reais. Isso daqui é mais do que foi tudo que foi feito por parques tecnológicos em toda a história da FINEP, né? O SOS Equipamentos foi a última chamada, no estilo chamada, que a gente pretende ter feito. Uma das ações que estão ali na fila, né? E eu cobrando do pessoal, até 31 de dezembro, vou cobrar do pessoal, para a gente lançar o SOS em fluxo contínuo. Ou seja, na medida que surja a demanda da instituição, ela manda para lá, a gente analisa, tendo mérito, paga-se e contrata-se. Porque esse estilo de chamada dá uma defasagem muito grande, demora, então a gente quer algo que seja mais ágil. A gente ia lançar esse SOS em fluxo contínuo, e no final de setembro veio a medida provisória, eu falei, não, eu não vou cometer o mesmo erro, eu vou lançar essa chamada, vou receber a demanda, que eu já sei que eu não tenho empenho para fazer e eu não vou poder contratar, então não vou fazer. Então, vamos lançar agora no final de dezembro, que assim, quando chegar a demanda, a gente já está em janeiro, a gente tem condições, tem orçamento e a gente consegue operacionalizar. Tá? Primeiro trimestre de 2022, foram 8 chamadas lançadas, tá? Com destaques aqui para o ambientes controlados e salas limpas, que a gente já está também na fila da contratação, já foi terminado, também teve suplementação de recursos, tivemos ali uma demanda de 74 projetos, 247 milhões, aprovamos 45 projetos dentro do limite que era de 100 milhões. Originalmente era 50, a gente conseguiu mais 50, mas não dá para atender toda a demanda. Tá? Tivemos também chamadas de bioeconomia, transformação digital da Amazônia, subvenção para empresas startups, laboratórios abertos de prototipagem, espaços compartilhados, né? Isso tudo só no primeiro trimestre. Segundo trimestre está em 2 páginas, porque não cabe numa só, né? Aqui estão 5 chamadas que nós lançamos, destaques ali para cidades inteligentes e sustentáveis, que a gente está fechando a análise de... Fechamos a habilitação ontem, né? A fase recursal. Estamos indo para a análise de mérito. Tivemos uma demanda pequena, esperava uma demanda maior do que isso, mas tivemos só 13 projetos. Tá? A ideia era atender a concessionárias de serviço público, empresas que realmente vão implementar os projetos de inovação a nível de escala. Porque não adianta ficar fazendo projeto de laboratório a nível de universidade. Tem que fazer e implementar. E aí as empresas concessionárias de serviço público são as mais adequadas. Ali a gente tinha projetos que tinham em 3 linhas: linha de mobilidade, linha de iluminação e linha de saneamento urbano. Defensivos agrícolas, sustentáveis, bioinsumos e fertilizantes. A gente, em plena guerra da Ucrânia, com problemas todos que a gente sabe de fertilizantes, teve uma chamada. Bioeconomia e transformação digital, também. Ainda no segundo trimestre, combustíveis do futuro, propriedade intelectual. Essa daqui eu chamo a atenção toda vez que a gente conversa, em todos os locais. Isso daqui é uma chamada em fluxo contínuo. Nós ainda não tivemos nenhum projeto contratado, exatamente por conta da medida provisória, agora não deu, mas essa daí eu acho que ela é importantíssima, vocês fazerem divulgação. Por quê? Porque isso faz a conexão ICT-empresa se tornar efetiva. Então, você tem uma empresa, ela quer implementar uma tecnologia já desenvolvida por uma ICT, já patenteada, já protegida, ela negocia com a ICT os termos do licenciamento, ela vê quais são os custos que ela vai ter para fazer a implementação dessa propriedade intelectual na empresa
E a FINEP, através de fluxo contínuo, vai analisar e, se tiver mérito, vai ofertar o recurso de subvenção para ela fazer a implementação dessa propriedade intelectual. É subvenção para a empresa. Então, mas nada impede que o pesquisador também faça a prospecção de quem tem interesse na tecnologia dele. Né? Não adianta também ficar lá sentado no seu laboratório. Quem é que quer a minha tecnologia? Prospecta e transfere. Tá? E a gente está ali para dar esse suporte. Fechamos recentemente essa chamada de satélite pequeno porte, né? Uma coisa que o Brasil estava há mais de 10 anos sem desenvolver um satélite, sem atuar na área espacial. Agora fechou a chamada. Tecnologias assistivas, né? Formando uma rede de tecnologias assistivas para o MCTI, uma chamada de 50 milhões, a gente ainda está no processo de análise. Exatamente pelo tema, né, tem a sua relevância para pessoas com deficiências físicas. No terceiro trimestre, lançamos cadeias produtivas da bioeconomia para empresas e cadeias produtivas. Fechou ontem a chamada, né? 92, se eu não falho aqui, 92 projetos em ICT e 35 de empresas. Isso. A demanda bruta que fechou ontem, a gente vai começar agora a análise. Essa daqui são projetos ou de ICT ou de empresas, mas que tinham que ter um arranjo produtivo local envolvido. Então, é para incentivar o ecossistema de produção de bioinsumos, né? Energias renováveis, essa daqui foi uma chamada voltada principalmente para as ICTs, porque um dos problemas que as ICTs têm é conta de luz, vamos ser direto, né? Aqui é um projeto para ele apresentar uma proposta de redução do consumo de energia elétrica da ICT, ou seja, de uma racionalização do uso da energia elétrica dele, que poderia também envolver o uso de fontes renováveis. Então, principalmente para regiões que têm, às vezes, a luz mantida por gerador, né, gerador a diesel, você pode substituir por painéis, por aerostatos, mas essa daqui também já fechou, né? A primeira é uma chamada, na realidade, a gente tem 40 milhões, a gente disponibilizou 5 milhões aqui, que era para as instituições apresentarem as propostas do projeto que seria concebido. Então, elas vão receber dinheiro para fazer a concepção do projeto e depois vai ter uma segunda etapa dessa chamada, que são mais 35 milhões para eles implementarem essas ações. Ok? Inovações radicais do setor elétrico é outra chamada de subvenção que está em sistema de fluxo contínuo. Vem o site, vê as condições, tem a proposta, está aderente, submete. Não tem que esperar a chamada, não é fluxo contínuo. Racionalização do uso da água, chamada do CT Hidro, e plataformas demonstradoras de novas tecnologias aeronáuticas. Ainda no terceiro trimestre, a gente fechou com 16 chamadas no terceiro trimestre, destaques aqui para chamada de subvenção para food techs e seleção pública de tecnologias habilitadoras, que ainda está aberta até 28/12. Também está com o Marcelo Camargo, está na superintendência dele. Tá? Essa daí é chamada de subvenção para tecnologias habilitadoras. Veículo lançador de pequeno porte de microsatélites, essa chamada aqui ainda não fechou, o resultado só sai no final, em janeiro, mas ela, para mim, pessoalmente, ela teve um valor simbólico muito interessante. O ministro Paulo Alvim, né, fez questão, o ministro Marcos Pontes, fizeram questão de lançar essa chamada lá no Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, São José dos Campos, onde tem um monumento a todos aqueles pesquisadores que morreram no acidente daquele veículo lançador de satélites lá atrás. Então, assim como a gente falou do satélite, aqui é um veículo lançador de microsatélites. Também estamos retomando a nossa atuação como país no setor espacial. Só que agora com microsatélites, porque o que aquele VLS precisava lançar uma carga de 150 quilos para o satélite fazer, hoje você faz com um microsatélite. Então, mudou o porte até do lançador e do satélite.
Praças da Ciência lançamos hoje, cumprido. Tecnova 3 já tínhamos lançado, são do quarto trimestre. Ainda vamos lançar fortalecimento e expansão da rede de coleções biológicas. Isso daqui é para institutos que têm coleções de insetos, de animais, de todas as espécies, né, que precisam de conservação. Então, para fortalecimento e expansão dessa rede. Programa FINEP Inovadoc. Inovadoc, está mudando de nome. Tá, a gente chamou ali no início de spin-off, mas o Marcelo depois vai explicar. Centros Nacionais Multiusuários, esse daí a gente está com ela, a chamada já no forno, vai sair, é uma ação de CT Infra. Qual é a ideia dessa ação? Isso a gente tinha conversado há algum tempo atrás, né? Mas, por diversos motivos, nós não conseguimos progredir muito nessa conversa. Dado o tempo, eu falei, não, vamos lançar e vamos botar as condições. É uma chamada de CT Infra, vai ter duas linhas. Teve uma chamada da FINEP de 2016 para Centros Nacionais Multiusuários. Todos aqueles que participaram daquela chamada e que foram contemplados, nós estamos considerando como Centros Nacionais Multiusuários em operação. Uma similaridade com a chamada de parques. Aqueles lá são os em operação. E os novos Centros Nacionais Multiusuários, aqueles que ainda não existem. Então, tem duas linhas. Se você já é um em operação, você vai submeter a proposta para uma linha. Se você é um centro que pretende ser um Centro Nacional Multiusuário, vai entrar na de baixo. Estabelecemos condições ali mais bem definidas do que é um Centro Nacional Multiusuário. É um centro que é multiusuário. Então, vai ter que ter na proposta uma demonstração de que você tem pelo menos umas 3 instituições ali envolvidas, que tem pelo menos uma empresa que participa daquele arranjo e que vai utilizar aquele centro. Tá? Não pode ter 2 centros da mesma área tecnológica no mesmo município. Não tem o menor cabimento. Tá? Então, assim, tem algumas restrições, algumas condições. Só que ele é único e exclusivamente para infra, só infraestrutura, ou seja, equipamento, manutenção e pequenas obras de adaptação. O que falta? O que falta? Recursos de custeio, recursos para pessoal. Então, isso é que a gente vai falar assim, batam na porta das fundações de amparo. Peçam recursos para outros. Porque a gente queria fazer isso de forma coordenada, em que as fundações ofertassem recursos, mas não foi possível. Então, a gente está colocando aqui, dentro do edital, que, quando ele vai submeter a proposta, ele tem que mostrar um plano de sustentabilidade. Ele tem que dizer que aquele Centro Nacional tem condições de ficar de pé, não vai ser um elefante branco vazio, sem ninguém operacionalizar. Então, como é que ele vai implementar as pessoas ali? Se ele precisa de recurso, então a gente vai orientar que ele procure as fundações de amparo, procure alguém, e aí, se vocês tiverem condições de ofertar recursos, vocês ofertam e digam, olha, essa proposta aqui conta com a chancela da Fundação de Amparo. Se ela for contemplada pela FINEP, nós nos comprometemos a complementar o recurso que precisa aqui de custeio. Tá? Essa que é a ideia. Então, depois eu vou ter que sair aqui rapidinho, antes de apanhar, né? Mas eu volto e a gente pode continuar discutindo sobre isso. Mas essa que é a ideia, tá? É que a gente divida a conta. A FINEP fica com a parte de infra e que vocês possam apoiar com o custeio. Inovação aberta em pequenas microempresas brasileiras foi uma chamada solicitada pela CNI. Essa a gente ainda não sai nem em 2022, vai sair em janeiro, porque essa daí a discussão tá complexa, mas é isso. Bom, e aí a estrela do dia, né, que é o Tecnova 3, daqui a pouco o Marcelo vai falar. Em termos de encomendas, né, para fechar a conta, Plano Anual de Investimento de 21, a gente teve 55 encomendas, 36 já contratadas, 13 em contratação, destaques ali para um centro de pesquisa uma pesquisa para vacina contra a malária. O Centro Nacional de Vacina foi de 2020, desculpa. O Instituto o INPA, a Torre Ato, fase 2, tivemos a grata alegria de irmos até a torre lá, eu, Marcelo, uma equipe da FINEP, para nós vermos em loco. Subir. Aquilo é degrau que não acaba mais. Chega lá, a batata dura. Mas a gente subiu. Foi muito bacana. E a instalação do módulo científico Criosfera 2,
já está indo para a Antártida, saiu já tem um mês e pouco lá do Rio Grande do Sul, né? Deve saber. Eu puxei a orelha que com o apoio da FAPERGS, com o apoio do CNPq, e saiu sem o símbolo da FINEP. Eu mandei, dá um jeito de chegar a plaquinha da FINEP lá na Antártida. 44 encomendas do Plano Anual de Investimento 22. Tá? Destaque ali para o Amazon Face, a gente também teve essa oportunidade de ir lá. Experimento único que está sendo feito no Brasil. Né? Depois, quem quiser se aprofunda, tem insight sobre isso, mas é um experimento muito interessante no meio da Amazônia. Questão de CO2, quer dizer, avaliar qual o impacto do aumento do nível de CO2 na atmosfera no ambiente amazônico. Então, dando uma pequena explicação, são vários postes, vão ficar insuflando por alguns anos CO2 no meio da Amazônia, tá certo? Para ver o que acontece com aquela árvore lá. Ela vai crescer mais rápido, ela vai crescer mais devagar, ela vai morrer quando aumentar o nível de CO2. Tem modelos teóricos hipotéticos, mas vamos fazer um experimento em loco. Tá? E aí, o valor elevado, 32 milhões, uma boa parte disso é só comprando gás, só CO2, porque passa alguns anos insuflando CO2 para você ter aumento ali local de 5%, 15%, eu não lembro quantos por cento lá, acho que era uns 15% a mais da concentração de CO2. Missão Equars e projetos de cooperação do Brasil e Suécia. Tá? Então, com isso a gente fecha o que eu chamo ali de uma prestação de contas. Isso daí, a minha equipe aí está extenuada, está saindo correndo hoje daqui, voltando para o Rio, porque não é mole não, 44 chamadas que a gente já tem na rua hoje rodando, com a mesma equipe que a gente tinha em 2021, menos gente do que a gente tinha em 2019, 2020, porque teve plano de demissão assistida. Então, assim, o mérito da equipe, do esforço, da dedicação de todos os funcionários da FINEP, que estão sempre dispostos a atender, a ajudar e fazer o Brasil crescer. Obrigado, gente. Eu passo para o Marcelo agora falar do Tecnova. Bom, pessoal, para ser mais sério, provavelmente tem muita gente ainda para falar hoje. Primeiro, falando em equipe, eu queria, mais uma vez, reforçar a Adriana Hagenauer, que está ali no meio, está ali sentadinha, ali, levantar, é a gerente do departamento, tá? Que vai conduzir, que assumiu há um ano atrás, vamos estar comemorando em janeiro, um ano já com a Adriana, já com a gente, que assume a posição que era do Vitor Capel, e que tem aí, junto comigo, a tarefa da gente conduzir os programas descentralizados. E, para mim, é uma felicidade, mais uma vez, a gente discutiu bastante sobre isso, sobre o Tecnova 3. Começamos agora a pensar no Centelha 3. Né? O Tecnova 3 foi amadurecido com vocês, por diversas oportunidades, e tivemos o lançamento, que era fundamental que a gente tivesse o lançamento. A gente já tem uma certa maturidade, né, professor Mário, de saber que, nessas transições, se a gente não faz esse nozinho de marinheiro inteligentemente, às vezes as coisas se perdem, ficam esgarçadas e a gente perde o time. Então, foi fundamental que a gente tivesse esse lançamento ainda esse ano. E vocês, então, aí estão com o edital aberto, com a carta convite aberta para a apresentação das propostas. Eu vou passar rapidamente, ou seja, que eu acho que a gente tem algumas coisas muito importantes, vocês já viram isso, apenas fazer novamente uma lembrança do que foi o Tecnova, ou seja, o Tecnova 1, os 175 milhões, 97 milhões de contrapartida dos estados, 551 projetos contratados, né, tivemos 19 estados. Ainda temos alguns estados que ainda estão precisando fechar isso. Uma vez eu reforço essa necessidade que a gente encerre, para que a gente não fique, como o meu diretor fala para mim, olha, tem que ter as múmiazinhas, as tartaruguinhas, elas têm que, enfim, vamos encerrar isso para que isso não fique depois sendo problema junto com o TCU e CGU. Temos diversos setores. O programa é um programa que é transversal, mas que tem uma influência grande de TIC, metal mecânica, agronegócio, saúde. No Tecnova 2, aí tivemos, infelizmente, uma redução de orçamento. Foi uma fase muito dura para a FINEP num determinado momento. Mesmo assim, a gente não perdeu essa oportunidade de manter o programa. 2018, foi 2018, né? Ou seja, exatamente. Foram, na realidade, o orçamento era de 60 milhões, foi reduzido a um terço do que foi na primeira versão.
265 projetos contratados, 26 milhões aproximadamente de contrapartida dos estados. Tivemos adesão de mais um estado. Mais uma vez, as áreas temáticas se repetem, ou seja, as 3 primeiras, as 4 primeiras, mas também há uma transversalidade em relação às áreas temáticas. Isso é muito importante, porque é uma oportunidade dos estados entenderem suas especificidades. Totalizando, então, o programa tem 350 milhões investidos, 790 empresas apoiadas, que eu volto a dizer, eu sempre falo isso para a diretoria, jamais a FINEP teria condição de ter hoje, na sua carteira, 790 projetos de micro e pequenas empresas, né? E a gente ter que analisar esses projetos, acompanhar esses projetos, se nós não tivermos a parceria com os estados. É fundamental que a FINEP aumente essa escala de atuação. Eu acho que são programas que dão escala à atuação da FINEP. Então, a gente tem que manter exatamente esse timing, esse passo, né, no andar dos programas, né? E o Tecnova 3. O Tecnova 3, que a gente já discutiu diversas vezes com vocês, tem a grande, assim, no caso, uma vantagem da gente poder sempre, nessas novas rodadas, rodar o PDCA, ver com vocês o que está acontecendo, entender um pouco o mercado, entender as necessidades. E esse programa traz exatamente isso, essa visão de que as nossas startups precisam ser aceleradas. Elas precisam chegar mais rápido ao mercado. Elas precisam emitir as notas fiscais mais rapidamente para que elas tenham uma maturidade financeira, para que elas possam ter sobrevida. Ao mesmo tempo que a gente precisa fazer com que essas empresas que desenvolvem soluções inovadoras, elas precisam ter um olhar atento para o mercado internacional. Elas precisam entender que o mercado internacional é, sim, uma porta importante a ser ocupada e que a gente, se não faz isso, a gente faz com que, muitas das vezes, essas empresas sejam compradas na bacia das almas e, consequentemente, todo o esforço de subvenção que a FINEP faz, ele, junto com as fundações de amparo à pesquisa, ele é abreviado. Então, não vou repetir isso aqui, vocês já viram já o edital, mas eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho mais a questão da aceleração e da internacionalização. É um programa voltado para empresas com até 16 milhões de reais de faturamento, né? Podendo ter, no caso, até enfim, não vou comentar isso aqui, não. Até 16 milhões de reais de faturamento. Bom, as principais características a gente ter um recurso de subvenção, a ação transversal, que se manteve, a aceleração, e, conforme a gente está falando, uma trilha básica de internacionalização e uma trilha mais avançada. Aí vale a pena um pequeno comentário, ou seja, a gente, desde o início, a gente entendeu que a Apex era o agente correto para fazer isso. Assim como a FINEP é a Agência Brasileira de Inovação, na nossa visão, a Apex era a Agência Brasileira de Internacionalização, né? A gente sabe que existem inúmeros birôs e escritórios que cuidam disso, mas a gente entendia que a Apex era exatamente ao qual a gente deverá, vou usar o verbo nesse tempo, né, direcionar esses esforços. E a gente entrou em contato com a Apex e a Apex propôs uma modelagem, né, ou seja, que fosse exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui. Primeiro, uma trilha básica, ou seja, é muito importante que a internacionalização seja conhecida por parte dessas startups. E que, caso essas empresas estejam aparentemente maduras para fazer esse movimento, aí sim elas vão solicitar, e aí as FAPs vão ser exatamente o elemento que vai fazer essa intermediação, avaliar se aquelas empresas já estão preparadas para fazer esse passo maior na questão da internacionalização e poderem utilizar esses recursos, né, adicionais desse pacote de internacionalização. Ah, mas, Marcelo, eu gostaria de fazer com internacionalização com uma agência que eu conheço. Não há problema nenhum. Vocês vão reparar que na carta convite a gente fala tanto na questão da aceleração como na questão da internacionalização que vocês vão ter que fazer um chamamento público e vocês vão receber essas possibilidades, esses birros, essas aceleradoras, vão fazer uma avaliação e vocês é que vão selecionar essas aceleradoras. E também alguns escritórios de internacionalização. No caso da internacionalização, eu acho muito difícil, até porque a gente foi fazer alguns benchmarks, por exemplo, a gente viu com Sousa, a gente viu com outros escritórios, esse preço da trilha básica vocês não vão encontrar, não vai ser difícil. Mas nada impede que vocês busquem também outras alternativas. A gente só recomenda que vocês, pelo menos, conversem com a Apex. Foi muito frustrante para nós quando o nosso jurídico falou assim, olha, infelizmente, pela natureza jurídica da Apex, a FINEP não pode fazer isso, porque senão vai aparecer operação casada. E a gente está longe de querer fazer qualquer operação casada. A gente foi buscar só quem era a agência de internacionalização do país, era a Apex.
só que a questão legal nos impediu de estreitar mais, tornar mais íntima essa relação nessa cartão convite. Tá? Com essa parceria com a Apex, o que a gente quiser, a gente está garantindo uma opção. Então, se a gente está dizendo que no programa tem que ter, pelo menos uma a gente garante. Olha, a Apex vai ofertar. Se vocês conseguirem achar outras nas mesmas condições, com preços e tudo mais, é com vocês. Mas, pelo menos, a primeira opção a gente garante. E como é que isso funciona? Na realidade, a internacionalização, esse pacote de internacionalização, vamos lá, vamos ver os pacotes. São 270 milhões de subvenção, 50 milhões para aceleração, 13 para internacionalização, 27 para ação transversal. Então, é realmente um salto quântico. Se a gente olhar para as versões anteriores do Tecnova, a gente realmente está posicionando um programa agora que a gente quer que tenha realmente a escala, começa a ter a escala que o país precisa. E começa a tocar em pontos assim, cruciais, que são a questão de como é que eles aceleram a chegada a mercado e como é que eu consigo ocupar um espaço internacional. Tá? O programa teve a Carta de Manaus, tanto pela questão do aporte de recursos, como da definição da contrapartida. Isso também gerou algumas discussões. Acabou que, assim, achei que foi importante a gente discutir isso e acabar tendo uma solução que, basicamente, a FINEP já tinha desenhado, né? Ou seja, a gente entendeu que a contrapartida era definida pela Carta de Manaus. Havia um questionamento de que a Carta de Manaus não era para definir o aporte de recursos, mas a gente achou muito frágil a gente não colocar na mesma régua juntos o aporte de recursos e a contrapartida. A gente achou que era um pouco mais lógico esse entendimento. Tivemos alguns questionamentos, mas acho que a gente entendeu isso. Foi para o bem do programa, a gente teve a decisão sábia de fazer esse lançamento esse ano, não postergar devido a essas discordâncias. E o projeto é um projeto que pode girar em torno de 250 mil a 400 mil reais. Ou seja, agora a gente tem, que é uma solicitação também de vocês no passado, que era não ter um ticket único, ter uma liberdade de ação, porque, dependendo das áreas temáticas, vocês vão ter capacidade de fazer esse trimming, né? Fazer esse ajuste na questão dos projetos. Esse valor é o valor FINEP. Valor FINEP, contrapartidas. Some-se a isso a contrapartida. Exatamente. E aí, no caso, também, é só subvenção, tá? Aí é só para o projeto. Ainda soma-se a isso a questão da aceleração e da internacionalização. Tá? Bom, isso é a tabela da Carta de Manaus, eu não vou passar por isso. Né? Ou seja, o que pode ser apoiado, ou seja, no caso, na ação transversal, para vocês. Né? Ou seja, então é importantíssimo que a gente conseguiu, de novo, restartar a questão da ação transversal. Né? No programa como Tecnova, a gente entende as dificuldades que vocês têm. Eu acho que parceria é isso. Parceria é a gente sentar à mesa, discutir, conversar, brigar, mas chegar depois ao entendimento e também pensar no outro, na capacidade que ele tem de fazer essa parceria junto com a gente. Né? Então, despesas correntes e despesas operacionais administrativas, né, as questões de despesas correntes. Eu acho que a gente entendeu que essas despesas foram muito importantes para algumas instituições, para algumas fundações de amparo à pesquisa, que utilizaram para modernizar os seus sistemas de acompanhamento, de controle, para ter uma melhoria do seu parque de computação, para poder contratar pessoas. E eu acho que isso é, mais uma vez, exitoso, a questão da inclusão da ação transversal no Tecnova 3. No programa de aceleração, agora vamos falar um pouquinho mais rápido sobre o programa de aceleração e internacionalização, mas o que vai ser importante? O programa de aceleração, minimamente, ou seja, o que está escrito aí, o que está escrito na carta convite, é o que minimamente a FINEP, inclusive, cobra em outros programas, como, por exemplo, o Espaço FINEP. O Espaço FINEP é um programa que é coordenado pela área de investimento, em que o foco são startups também, mas que você tem o objetivo de também acelerar. Mas aí é um conjunto pequeno de empresas que vão ficar lá, que podem utilizar o espaço lá no prédio da FINEP, chama-se Espaço FINEP. O que a gente foi falar? Olha, vamos manter a mesma linha. Então, o programa de aceleração é você agregar conhecimento e articulação com foco em marketing e venda das startups, auxiliar as empresas na revisão e adequação da sua proposta de valor e do seu modelo de negócio, identificação de oportunidades de mercado com fornecedores, parceiros e clientes, construção de uma estratégia de comercialização de produtos e serviços. Ou seja, exatamente o que eu falei no início. A gente precisa fazer com que essas startups que sejam apoiadas pelo Tecnova cheguem rápido ao mercado para emitir a primeira nota fiscal, para que aquele produto que foi subsidiado dê retorno para ela em termos de fluxo de caixa e uma saúde financeira. Tá? Na questão... E aí, voltar aqui rapidinho um pouquinho assim, como é que vocês vão fazer?
A gente fala assim, será que a FINEP define ex ante um conjunto de aceleradoras? Acho que seria inócuo isso. Ou seja, o que a gente está fazendo? A aceleração, hoje em dia, pode ser uma coisa até à distância, mas funciona muito melhor quando há um olhar, né? Quando a aceleração, quando a aceleradora ela está em contato com a empresa, quando ela olha para a instituição, quando ela percebe as dificuldades, quando ela acompanha os empreendedores. Né? Então, vocês, provavelmente, já têm um conhecimento de aceleradoras locais, vão fazer esse chamamento público. É muito importante que vocês materializem isso, ou seja, isso vai ser uma peça a ser cobrada na questão do nosso relatório, ou seja, esse chamamento, porque não pode ficar nenhum tipo de interrogação de como é que foram feitas as seleções para as aceleradoras. Não pode. Tem que ser o seguinte, olha, o Estado X está convocando as aceleradoras para que apresentem propostas para que sejam fornecidos minimamente isso aqui, tá? E vocês vão avaliar se aquela aceleradora tem condição de ser uma das aceleradoras a ser escolhida pelas empresas, ou até mesmo ser escolhida pela FAP, né, junto com as empresas. Diga, Adriana, por favor. Só que eu abri aqui o edital só para deixar claro esse ponto, que é uma novidade, então acho que a gente acha importante a gente ressaltar. Então, só voltando aqui, o que está no edital. As instituições proponentes deverão apresentar em suas propostas um modelo de chamamento que será utilizado para a obtenção da lista de aceleradoras. Tá? A lista de aceleradoras não precisa estar na proposta, ela precisa ser entregue no momento da contratação e ela poderá ainda ser revisada. Mas, para a proposta, a gente já precisa de como vai ser feito o chamamento. Tá? Bem lembrado, exatamente. O que a gente está falando aqui, conforme eu falei que vocês tinham que apresentar a lista final nos relatórios. Ou seja, o que acontece? Vocês, porque, fazendo um adendo ao que a Adriana falou, vocês vão ter que mostrar na proposta agora qual vai ser o modelo de chamamento. Na contratação, vocês vão ter que dar para a gente uma lista do que vocês obtiveram. Mas, durante o processo, ou seja, olha, Marcelo, a FINEP contratou a FAPERJ, que Deus me ouça. Eu já... Tem que rir um pouco, mas, enfim, Deus vai nos ouvir. Em fevereiro. Né? Em fevereiro, contratou, ela apresentou uma proposta ali de aceleradoras. Não pode mudar? É imexível? Não. Se, de repente, passados o processo de seleção, ela entendeu que algumas podiam estar junto e serem incrementadas, outras que ela entendeu que aquela... Ela vai reapresentar essa lista para a FINEP e aquilo vai ficar anexado ao processo. Ok? Alguma dúvida disso? Vamos lá, peraí, Maurição, fica com o microfone. Foi citado, pois é. Bom, nós na FAP... Essa brincadeira é o seguinte, que a FAPERJ, depois de 4 anos, a gente conseguiu tirar o nome do Serasa na FINEP. Então, a gente pode voltar a fazer parcerias com a FINEP. Estamos trabalhando já nessa proposta. E, Adriana, a gente tinha identificado esse problema, você explicou em parte, mas acho que é bom compartilhar para ficar mais claro. Na submissão da proposta para a FINEP, tem, então, como a Adriana acabou de esclarecer, que apresentar o modelo de chamamento. Isso. Mas, para a contratação, tem que apresentar uma lista prévia. A lista das aceleradoras que foram selecionadas. Isso significa, essa é a pergunta, que entre o anúncio que a FINEP fizer de que o projeto da FAPTAL foi aprovado e a contratação, a FAPTAL tem que fazer o chamamento e fazer a seleção. É isso mesmo? Olha só, que a gente deixou um pouco nas entrelinhas, porque se é que eu disse, eu vou mentir. Eu até estou mentindo. É óbvio que o que acontece? Como a gente deixou a possibilidade de alteração disso, Maurício, para dar mais à frente, é óbvio, quando você for contratar, você chega lá para a FINEP e fala, olha, eu só tenho uma aceleradora. Você fala, mas que acho de chamamento que resultou só em uma aceleradora? Agora, o que a gente quer ver é algum tipo de... Como é que foi feito o chamamento? Ou seja, se o chamamento foi realizado, então esse é um ponto importante, ou seja, que seja dado transparência. Então, o que ele está falando é o seguinte, olha, Marcelo, mandamos a proposta. A proposta vai ter um tempo de análise, vai ter um tempo de submissão, ou seja, isso tudo leva uns 3, 4 meses para fazer tudo isso até a contratação. Durante esse período, vocês já podem, inclusive, até começar a idealizar esse chamamento e vocês já proporem, submeteu a proposta para a FINEP, vocês já fazem esse chamamento das aceleradoras. O meu receio é que isso termina embolando um prazo em cima do outro. Se não seria, talvez, mais interessante vocês dizerem que
Até 90 dias depois da contratação, a FAP tem que apresentar a lista final das aceleradoras. Por isso que eu falei que eu disse, se me perguntar, eu vou dizer que não respondi. Na realidade, é isso que pode ser. Só que o que a gente não quer é que fique uma coisa vazia, entendeu, Maurício? No momento da contratação, tem que vir algum grupo de alguma aceleradora. Tem que vir alguma coisa. Vocês podem mudar esse grupo mais à frente. Tá. Agora, sobre a Apex, eu queria te agradecer, porque você jogou o problema no nosso colo. Nós vamos ter que convencer os nossos jurídicos, que são 27, de contratar a Apex. Não, boa colocação. Boa colocação. Mas não foi isso, não. Olha só, tem uma sutileza. Por isso que a gente quebra a cabeça lá e por isso que os cabelos brancos estão aumentando cada vez mais exponencialmente. Olha só, a gente não jogou no colo de vocês, não. O que a gente está dizendo é o seguinte, ou seja, como quem vai pagar, Maurício, quem vai pagar a aceleração e quem vai pagar a internacionalização vai ser a empresa. A FAP vai não vai ter responsabilidade sobre isso, não. Ela vai repassar o recurso para a empresa, né? A empresa vai pagar a aceleradora. E ela vai mostrar, olha só, daquela lista que você, FAPERJ, fez, de 10 aceleradoras, eu escolhi essa daqui. Ou seja, a única obrigação que a empresa vai ter é dela escolher uma das aceleradoras que esteja na lista. Ou seja, isso não configura a venda casada. Na da Apex, o que vai ser feito é o seguinte, olha só, vocês podem até ter liberdade de trazerem outros birros. A empresa que vai ter já negociada ex ante com a Apex uma trilha básica e uma trilha mais avançada. Tá? A gente pensou nisso exatamente. Diga lá. Marcelo, não, só alertando o horário aqui, nós temos 8 minutos. Então, vamos embora. Eu tinha uma pergunta. Diga lá, por favor. Eu também. Desculpa. Quem é primeiro? Ele, para lá. Muito rapidamente, né? Quer dizer, é um belo avanço que vocês fizeram. Vocês passaram agora a olhar realmente o Vale da Morte, né? Esse é o processo que talvez seja o mais significativo no ciclo de vida das startups. Aqui me preocupa uma coisa. Nessa listagem de aceleradoras aí, talvez a qualificação das próprias aceleradoras para tratar o processo, num nível que você permita realmente elas ultrapassarem o Vale. Tá? Vocês têm alguma referência metodológica ou, de repente, até construir uma solução para que a gente tenha essas aceleradoras qualificadas para realmente executar isso aí? Porque vai aparecer acelerador de todos os níveis, toda a maturidade. E aqui eu acho que é muito importante, até para ter sucesso no programa, você ter conexão com o capital privado. O nosso capital empreendedor no Brasil, que não gosta de correr risco, né, que a gente acaba correndo risco por eles, FINEP e as FAPs, aqui é um link, um ponto muito importante onde você pode trazer o capital privado. Então, também trazer isso como preocupação, se ainda há tempo, né, talvez trabalhar alguma coisa nesse sentido, é um baita de um chamariz para o capital privado, para a gente realmente ter o venture capital aqui. Márcio, olha só, assim, sendo muito franco, como eu sempre sou com vocês, ou seja, a gente foi premido pelo tempo. Essa questão das aceleradoras, a gente sabe que tem acelerador de todos os tipos. O que a gente está fazendo como mola mestra, como espinha dorsal? É que, pelo menos isso aqui, a aceleradora tem que ter tido maturidade. Percebe que lá na carta proposta, se vocês observarem, a gente pede que, quando a lista de aceleradoras for apresentada, ela tenha uma série de pré-requisitos que, de certa forma, possam induzir ou possam dar capacidade de vocês, uma certa segurança de vocês selecionarem aquilo. Ou seja, quando a gente está pedindo que isso aqui seja entregue pela aceleradora, mas o conjunto de parâmetros, né, que a Adriana pode até ler para a gente aqui, que a gente está exigindo que sejam apresentados, vocês vão dizer, olha, tem uma mínima segurança que você não está trazendo um neófito para o seu jogo. Agora, a gente, como FINEP, eu reconheço assim, a gente não tem o conhecimento do quais sejam as aceleradoras top do Paraná, ou de Toledo, ou de Curitiba. Vamos supor que você tenha uma quantidade de empresas grande de Toledo, né? Ou seja, ou de Pato Branco. Pô, de repente, ter uma aceleradora local lá, ou que atenda aquela região, a gente não vai conhecer. Tá? Deixa eu passar aqui para a Adriana. Isso, conforme o Marcelo falou, a gente colocou aqui as informações mínimas que tem que ter, que vão ajudar no processo seletivo de vocês. Data de constituição da aceleradora, número de empresas aceleradas, número de funcionários e qual é a capacitação da equipe da aceleradora, o histórico de atuação da aceleradora e parcerias firmadas, principalmente aquelas voltadas para processo de internacionalização, que aí, de repente, talvez junte uma coisa com a outra. Esse é o mínimo.
Isso. Porque é um pouco mais difícil ter uma metodologia única, né? É mais difícil, né? Mas a gente quer garantir isso, esse conjunto de critérios, tá? Isso é importante, tá? Mas, excelente a tua pergunta. Desculpa, Marcelo, por favor. Uma questão. Em relação à aceleradora, por exemplo, o Maranhão não tem nenhuma. Então, eu não li o edital, mas então eu posso contratar de qualquer lugar do país, correto? Você aí vai apresentar isso para a gente. Tá. Outra coisa, eu estou participando do edital recente da Apex, do PIEX, onde eu fui selecionado. Por que a gente não aproveita esse edital, que a gente já tem essa contratação com a Apex, para fazer essa ação de internacionalização? Olha, eu não sei. É bom não misturar os canais, porque depois os US da vida vem atrás da gente, né? Ou seja, você pode até... Quem vai ser o objeto desse PIEX? Empresas do Maranhão. Empresas do Maranhão. Você pode até segurar isso e, de repente, franquear isso para a questão das empresas do Tecnova. Tem que tomar cuidado. Essa sua pergunta é uma pergunta perigosa. Mas é uma pergunta perigosa. Espera aí, quando você lançou esse programa, era o recurso que tinha do Estado? Não, todo o recurso é da Apex, não tem nada meu. Eu vou selecionar pessoas que vão dar capacitação para as empresas para poder acessar os mercados internacionais. Se vocês, esse é um programa já da Apex. Conseguirem esperar, por exemplo, e fazerem isso, o que a gente está colocando claramente aqui tem um delta de recursos que está na faixa de R$ 3.000 para a trilha básica. A trilha básica é você fazer com que as empresas tomem conhecimento sobre o assunto internacionalização. Se vai ser com a PEC, se vai ser com o XPTO, se vai ser com a SOSA, se vai ser com... Enfim, R$ 3.000 está garantido para que você apresente o tema internacionalização e tem no edital o que é isso, né? Vamos passar aqui já, né? Então, o que é a trilha básica? Webinars de como estruturar um plano de inserção e expansão internacional, cursos de estratégia de internacionalização para negócios inovadores e 2 horas de mentoria individual com especialistas. Então, isso é o mínimo que tem na trilha básica, que já foi acordado com a Apex. Eu vou conseguir isso com outro escritório. Ótimo, beleza. Apresenta para a gente, apresenta como é que foi feito o chamamento público, apresenta se isso vai ser entregue. Então, isso aí é o quê? É um mínimo fardamento. E a gente tem que ter tomar cuidado, é o seguinte, a gente não pode querer dar um salto maior do que a nossa perna. A gente sempre, em parceria, vem construindo essa rota. Então, essa agora é um passo que agora a gente precisa botar um pezinho na internacionalização. Temos que tomar cuidado para não tornar isso panaceia. Não é. Isso não é para qualquer um. Mas o conhecimento básico de internacionalização é fundamental que todas as empresas selecionadas no Tecnova, em todos os estados, tenham. Na trilha avançada, né? Ou seja, aí o que a Apex falou? Marcelo, olha só. É fundamental que a Apex faça uma avaliação de prontidão, uma análise de prontidão. Se a empresa estiver pronta para isso, vale a pena ela investir em internacionalização. Se não, esse dinheiro, que são, né, Adriana, R$15.000, né? Mas é 3 mais 15, né? Então, os 3 na trilha básica e os 15 para alguma coisa mais sofisticada, que me parece que dá, inclusive, o valor de um PIEX, aí seria só para que elas estivessem preparadas. Eu não vou gastar, como diriam meus amigos gaúchos, pólvora com chimango. Ou seja, não é a hora ainda, não vou fazer isso. Ou seja, o recurso vai ser devolvido. Beleza, bacana, vamos devolver o recurso de internacionalização e bola para frente. Tá? Diga lá. Perdão. Basicamente é isso. Tá? Esse aqui também é um ponto importante. Nesse caso, vocês têm 2 rodadas, sabendo que essas 2 rodadas têm um prazo máximo de 12 meses entre elas, eu reforço isso. Isso também foi uma solicitação de vocês, que a gente incluiu agora nessa carta convite. Né? Ou seja, então, há a possibilidade de ter 2 rodadas, né? Mas com 12 meses de distanciamento entre elas. E o Catalisa, o Sebrae nos procurou, né? Então, o Sebrae parece que vai aportar recursos, vai colocar bolsas para as empresas do Tecnova e, dada essa oferta do Sebrae, e até mesmo pela certa integração que a gente quer constituir com outros atores, as empresas do Centelha e as empresas que vêm do Catalisa vão ter uma bonificação na pontuação. Então, a gente também está fazendo uma indução nesse movimento, ou seja, as empresas que foram do Centelha 1 ou do Centelha 2, que têm a maturidade, que estão bem, por que não incentivá-las para que elas entrem agora ao Tecnova? E por que não pegar o do Catalisa também e também incentivá-las para que elas entrem no Tecnova,
sabendo que o Sebrae vai fazer esse acordo com vocês e vai aportar recursos de bolsas. Tá legal? Era isso, tá? Basicamente, então, só cuidado com o prazo. O prazo expira em 6 de fevereiro. A gente sabe que vem período de férias, vem em janeiro, é um período complicado. Na realidade, a gente, inclusive, está inovando aqui, porque a gente está fazendo aqui um processo pro forma de preliminar de habilitação de mérito e de habilitação emérito, perdão. Vocês são conhecidos da gente, então não tem sentido fazer fase de habilitação, depois fase de mérito, está fazendo uma fase conjunta, habilitação e mérito, e depois a fase final, no dia 14/4, divulgando o resultado. Perdão, Odir, pelo tempo, não, perfeito. Mas é que era fundamental explicar esse... Passou apenas 1 minuto. Ok, pessoal, obrigado. Valeu, hein? Obrigado, Marcelo. Sucesso aí no evento. Obrigado. Muito bem, vamos ver se agora a gente consegue já colocar na tela o nosso próximo participante, palestrante aqui, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, gaúcho, radicado em Maricá, no Rio de Janeiro, e que participou e participa agora do GT de transição, o GT de Ciência, Tecnologia e Inovação, de transição de governo. O Celso também... Está nos ouvindo, Celso? Eu te ouço você sim, Odir. Opa, perfeito. Já estamos te vendo na tela aqui. Muito bem. Tudo bem, Odir? Tudo certo, tudo bem. Celso, muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade em participar aqui conosco. Nós estamos aqui reunidos, aproximadamente 90 pessoas no auditório, ligadas às FAPES e às secretarias de Ciência e Tecnologia. Estou aqui com o Rafael Pontes, né, está aqui conosco também. Esse é um fórum conjunto com o SECT e com o FAP. E nós gostaríamos de te ouvir um pouco sobre como está o andamento dos trabalhos da comissão, do grupo de trabalho de transição de governo, e o que nós podemos esperar em relação ao próximo ano, né, a essa transição, ao início das atividades do novo governo e as expectativas para o próximo ano. Então, vou passar a palavra aqui para o Rafael também, fazer a saudação dele, e depois vamos passar a palavra para fazer, então, a tua fala. Ele está vendo a gente, não? Deixa eu sentar para ali para ser respeitoso com o ex-ministro, né? Ou, quem sabe, o futuro, não sei. Eu vou perguntar para ele daqui a pouco. Celso Panzera, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo apoio de sempre, tanto com o SECT, com o FAP, quanto com a ICTP, né, que você conduziu por bastante tempo. Obrigado também pelo convite, né, Odir, da última reunião, que a gente pôde trocar essa experiência com a transição, né, com a equipe de transição. E a gente queria te ouvir, como o Odir colocou, desse momento de transição de governo, a gente passa aí por um período de turbulência, soube agora que o governo federal voltou atrás no corte para a educação. Né, parece que a gente vive cada dia uma surpresa, um dia cai, outro dia volta, mas eu também queria te ouvir um pouco sobre isso. E te dizer que, do lado, como a gente colocou na reunião com a equipe de transição, aqui do lado dos secretários e dos presidentes das FAPs, tem um time de 27 estados aí à disposição de somar com vocês. Né, você sabe do trabalho integrado, a importância desse trabalho integrado entre os estados e o governo federal, para que a gente possa fortalecer a política nacional de ciência e tecnologia e, com isso, ajudar a fortalecer esse instrumento de entrega à sociedade que é tão importante por meio da educação, ciência e tecnologia. Então, te ouvi, mas eu tenho que terminar aqui, que é uma pergunta, Celso, que é dos 27 estados, cara. Tu só vai sair aqui da tua fala hoje quando tu contar para a gente quem vai ser o próximo ministro, tá bom? Um abraço. Tudo de bom. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Odir, todos e todas que me ouvem. Eu me sinto muito honrado de falar com vocês nessa tarde. Eu recebi o convite na semana passada, quando fizemos a reunião com a comissão de transição, né? E o CONFAP e o CONSECT. Eu tenho um compromisso, estou em Goiânia hoje, né? Um compromisso aqui em Goiânia. Eu tentei reorganizar a minha agenda
para conseguir sair daqui hoje estar presente aí com vocês, mas não foi possível. Então, vou fazer essa fala online, né? Eu gostaria muito de estar presente com vocês em Campo Grande, né? Pois bem, na semana que passou, nós já tivemos a reunião com o FAP e com o SECT. Nós temos na comissão de transição a convicção de que tanto as secretarias estaduais, que algumas de ciência, tecnologia e inovação, outras congêneres, né, que atuam na área, quanto as FAPs, que agora estão presentes em todos os estados brasileiros, serão parceiras do governo que entra no dia 1º de janeiro. Nós ainda não temos, Rafael, o nome do ministro, isso quem sabe é o presidente Lula, né, e ele, com certeza, em algum momento de dezembro, irá anunciar essa pessoa. Mas o que nós estamos fazendo é um raio-x, né, um levantamento da situação do estado da arte do setor de ciência, tecnologia e inovação no Brasil atualmente, indicando algumas ações imediatas, indicando outras para os primeiros 100 dias de governo e também algumas mais estratégicas do ponto de vista do governo. Obviamente, quem for ocupar o ministério é que irá tocar essas questões e decidir com o presidente Lula, de fato, quais são, enfim, aquelas ações que serão encaminhadas. Algumas coisas a gente pode, de pronto, falar. Primeiro, a gente sabe que as secretarias estaduais, né, pela composição heterogênea do ponto de vista ideológico, de campo político, né, se situam em diversos pontos do espectro político brasileiro. Mas o que nós queremos dizer é que vamos trabalhar com todas elas, né, tirando políticas de forma equânime para todos os estados, provavelmente com alguma valorização, algum apoio superior, né, para os estados do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, notadamente a região da Amazônia, né, que é um chamado muito grande do presidente Lula, né? Também com muito foco nas questões que envolvem a recuperação das questões sociais no Brasil, ou seja, a tecnologia, a ciência, né, focada em programas que busquem resolver as questões sociais mais candentes do Brasil, né, a redução do fosso social entre os mais ricos e os mais pobres, né, e também as oportunidades que se abrem nesse momento e nos próximos anos para o Brasil do ponto de vista da economia mundial. Né? Dentro desse espectro, né, a gente acha que a questão, né, a gente avalia as questões que envolvem a região amazônica são algumas das questões bastante candentes e que terão muitos investimentos vindo do exterior, né, e que vão exigir um foco bastante grande do novo governo. As questões mais imediatas agora que nos preocupam, né, é a questão orçamentária, a gente definir um orçamento minimamente razoável para o ano que vem, e para isso é muito importante. Nós temos um grande problema hoje, que é a medida provisória 1136, porque ela estabelece um cronograma de desembolso do FNDCT que só devolveria 100% do fundo, né, para a aplicação, de fato, a partir de 2026. Né? Então, nós, ontem, tivemos uma reunião para elaborar o primeiro relatório, entregar ao presidente Lula, e a nossa assim, orientação principal em relação a isso é a revogação da medida provisória 1136, né? Mas, se houver condições de preservar aquele item em que estabelece que os recursos reembolsáveis do FNDCT através da FINEP sejam corrigidos pela TR, seria do nosso, vamos dizer, uma reivindicação nossa, um pedido nosso, né? E a gente sabe que isso é de todo o setor, tanto das universidades, quanto do Instituto de Pesquisa, quanto do setor de inovação, né? Se isso não for possível, tiver que revogar
em 1º ou 2 de janeiro, a medida provisória 1136, então que o governo consiga, de imediato, já publicar uma nova medida provisória, preservando os efeitos dos contratos assinados com a correção através da TR e a manutenção da TR para os contratos seguintes. Para a gente é muito importante, porque a forma que são feitos os empréstimos hoje, a gente sabe, eles não são favoráveis, né? O mercado e o BNDES oferecem recursos com taxas mais convidativas que a FINEP atualmente, né? Então, nós temos essas questões, né? Primeiro, a questão do orçamento, a gente já garantir recursos para que o setor funcione de uma forma mais plena no ano que vem, para os diversos projetos e editais que CNPq lançaram junto com as FAPs, que FINEP lançou junto com as FAPs e com as secretarias estaduais e com outras instituições, né, recursos para prover esses editais todos, recursos para novos editais, manter aqueles projetos que são bastante positivos, né, ampliando eles dentro da visão de um novo governo, né? Então, essas são as medidas mais, vamos dizer assim, mais urgentes, né? De médio para longo prazo, a construção de uma nova Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Para reavaliar o livro azul e escrever um novo livro, né? Com novas orientações, uma nova análise, definindo quais são as missões do Ministério de Ciência e Tecnologia para trabalhar nos próximos anos aqui no Brasil, né, e quais são as orientações para a nova Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que a atual está vencendo, né, está vencida, e o Brasil precisa de uma nova ENCT, né? Então, a nossa ideia é construir a conferência, uma nova conferência nacional, até o 2º semestre de 2023 e, na sequência, a partir disso, definir também uma nova ENCT, né? E, a partir disso aí, você ter uma nova estratégia nacional que oriente quais são as principais tarefas do Ministério, quais são as principais tarefas da FINEP, do CNPq, né, e todos os vinculados, as OS vinculadas, os institutos vinculados, e também quais serão os focos que nós vamos abordar com as FAPs e com os estados, né? Mas uma definição clara dentro da comissão do GT de transição é que nós iremos trabalhar muito com os estados, né? Notadamente editais com as FAPs, né? Porque as FAPs têm uma capilaridade enorme e elas têm um conhecimento mais profundo das estratégias de cada estado, das oportunidades de cada estado, aquilo que é mais candente, aquilo que tem mais impacto para cada estado, né? Então, esses editais, nessas chamadas, têm mais condições de refletir a realidade, as estratégias de cada estado ou de cada região. Então, no geral, eu acho que essa a nossa fala. Eu, infelizmente, não posso estar aí, fazer uma fala um pouco mais ampla para vocês, né? Mas, assim, nós emitimos ontem o primeiro relatório. Na semana que vem, Odir e Rafael, a gente deve chamar uma nova reunião com vocês e também com as instituições da área de inovação e de ciência e tecnologia, né, para a gente fazer uma consulta a partir do relatório que emitimos ontem, porque até o dia 11 nós temos que entregar para o vice-Alckmin, vice-eleito, né, Geraldo Alckmin, um relatório definitivo com seus anexos e serão enviados, né, entregues ao futuro ministro ou à futura ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação brasileiro, né? Mas uma coisa eu queria reportar, Rafael fez uma fala agora há pouco, né, sobre essa questão orçamentária, esses sustos constantes, né? Nós temos certeza que o novo governo, pelo valor que ele dá para a ciência, pela compreensão que ele tem da ciência, da tecnologia e da inovação, nós não iremos trabalhar com esse enorme quantidade de sustos, né, de iniciativas tomadas pelo governo, põe o bode na sala, vê qual é a grita, né, se fede muito ou não, e depois se vai manter o bode ou se vai retirar o bode, como foi que aconteceu essa semana, né? Contingenciou recursos das universidades e institutos federais, né, e viu que a grita foi muito grande e, de repente, revoga essa retenção de recursos. Isso é muito ruim
gera uma instabilidade muito grande no sistema, né, e não permite um planejamento de médio e longo prazo. Então, respeitando as diversas compreensões dos governos estaduais, as diversas colorações ideológicas de quem foi eleito agora em outubro para governadores, suas composições nos estados, né, nós temos certeza que faremos um trabalho em conjunto com vocês, muito apropriado e com estratégias definidas para o médio e longo prazo. Eu acho que, a princípio, para iniciar minha fala, é isso, e estou à disposição aí para perguntas que vierem a serem feitas agora. Celso, não, te agradecer, Rafael falando, te agradecer aí as explanações. Eu acho que é importante a gente alinhar bem também esse cenário, entender esse cenário que nos aguarda aí para os próximos 4 anos, reforçar aquilo que a gente tem falado, da importância dessa integração do Ministério com o Consect e com o FAP. A gente tem estabelecido essa parceria, além dos assentos de conselho, a participação nos fóruns, como foi dito lá na reunião com vocês de transição, é importante manter esse diálogo direto com os estados, né, com as fundações, para que a gente possa dar capilaridade a todo o trabalho feito em conjunto com o Ministério, que alcance os 27 estados e os municípios. Fico feliz também quando você sinaliza, né, que a gente passa a ter um olhar da ciência mais ampliado, olhando questões mais regionais, aí o destaque da Amazônia, dos outros biomas brasileiros, até numa pauta que a gente estava falando há pouco aqui com a FINEP, de internacionalização das nossas ações, das nossas atividades nos estados. Então, poder ter esse braço do Ministério com esse olhar, né, que pode atrair muitos recursos internacionais, é importante, e saiba que isso já está sendo muito marcado aqui no Fórum, e já é uma ação muito forte que a gente já faz com algumas instituições, através do CONFAP, principalmente, do CONSECT, com a FINEP, com o CNPq, com a CAPES. Isso é um ponto a ser destacado e a gente precisa fortalecer isso nos próximos anos. E te agradecer, eu acho que você já fez muito pela ciência, nesse trabalho aí junto com o Ministério, com a pauta da ICTP, que hoje é presidida pelo Fábio, que está aqui conosco também, e colocar novamente os 2 conselhos à disposição aí da transição, para que a gente possa ter um diálogo ainda mais aberto, mais direto com vocês. Estamos à disposição, né, Odir, na próxima semana, para dialogar aí. E aí fica aberto aí para alguma pergunta de algum colega. Rafael, eu queria também deixar um abraço para o Fábio Guedes, né, que me substituiu lá como secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Eu quero dizer a todos e todas, o CONFAP e o CONSECT foram fundamentais para a consolidação dessa grande coalizão que nós montamos nacionalmente em defesa da ciência, da tecnologia e da inovação brasileira, e foram fundamentais na aprovação da Lei Complementar 177, né? Que a Lei Complementar 177 ela sinaliza para a liberação de recursos para o setor, né? A partir que proíbe o contingenciamento do FNDCT e transforma o fundo num fundo soberano. Um dos caminhos que nós estamos indicando para o novo governo é aquela questão dos 25% do Fundo Social do Pré-Sal para a Ciência, Tecnologia e Inovação. Você tem uma ideia do que significa isso, né? A estimativa é que o Fundo Social do Pré-Sal, nos 10 anos entre 2022 e 2031, arrecade em torno de 600 a 620 bilhões de reais, né? 25% disso, estamos falando aí na faixa de 150 bilhões de reais. Seriam recursos enormes para o setor. O projeto de lei está na CCJ da Câmara, já passou por todas as comissões de mérito da Câmara, está há 4 anos parado lá. Nós temos que contar com o apoio de vocês para aprovar esse projeto de lei. Ele é terminante na CCJ, ele não vai para o plenário da Câmara, depois ele precisa ir para o Senado e ser aprovado, mas significa um enorme passo para o setor, né? Para, vamos dizer, duplicar os recursos do setor. E um outro projeto que a gente indica e que é importante, aí eu acho que os secretários estaduais e as FAPs podem nos ajudar, é através da Lei de Inovação e do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, um grande programa de compras públicas para as inovações. Os estados, os municípios, a União,
eles são os maiores clientes do Brasil, né? O poder público brasileiro consome em torno de 13% do PIB, né? 13% da economia brasileira é economia pública. Compras de remédios, de equipamentos, de sistemas, de serviços, e nós precisamos montar um projeto nacional que envolva as FAPs e as secretarias estaduais, para que cada estado, cada município e o governo federal destinem parte dos recursos de suas compras para a inovação, com editais bem lastreados, bem horizontalizados, e buscar nas universidades e nos institutos de pesquisa e nas empresas inovadoras aquelas ideias que já estão germinando, que estão ali nas bancadas, né, nas gavetas, e possa transformar isso em economia. Então, acho que são dois caminhos, o Dir, Rafael e Fábio, que nós podemos trabalhar juntos com o governo federal e com vocês para estabelecer, né, um novo momento da inovação brasileira, aprovando essa lei de 25% do Fundo Social do Pré-Sal para a ciência, tecnologia e inovação, e também um grande programa nacional de compras públicas para a inovação, né? Que isso pode, de fato, significar um momento novo para as nossas empresas inovadoras. Aí vocês têm contato. Eu estava ouvindo aí a fala da FINEP, nós fomos bem recebidos essa semana pela direção da FINEP, que nos passou o estado da arte de como se encontram os principais programas da FINEP, né? Foi muito boa a reunião. E eu estava ouvindo essa questão da internacionalização, e é correto, né? Se a gente não der esses passos, né, as nossas empresas, elas nunca serão grandes players internacionais. E nós temos inventividade, inteligência e capacidade de produzir muita coisa aqui no Brasil para o mundo, né? E as compras públicas de inovação podem, de fato, significar uma grande oportunidade para isso. Celso, realmente a tua fala nos anima muito, porque a gente percebe vários pontos de convergência e que eu acho que a gente realmente, somando esforços, agora sim, né, pegando junto, né, não trabalhando contra, mas sim trabalhando no mesmo lado, puxando para o mesmo lado, né, nós certamente vamos conseguir avançar mais. Esses pontos relacionados a leis, a medida provisória, são todos pontos que a gente já vem discutindo também e pensamos da mesma forma, né? Eu acho que estamos muito alinhados com essas ações. Portanto, pode certamente contar com todo o nosso apoio em relação a essas ações. E agora eu gostaria de passar a palavra aqui para o professor Mário Neto, que nos prestigia aqui, nos honra com a sua participação. Hoje nós tivemos uma homenagem, hoje de manhã, ao professor Mário Neto, né, uma grande figura aqui, que já vem nessa batalha há muito tempo, né, e que nos inspira também. Então, Mário Neto, com a palavra, por favor. Muito obrigado. Prazer, ministro Passera, falar com você. Lutamos bastante aí para a questão da lei do fundo do FNDCT, você já respondeu em relação a isso. A minha pergunta é bem objetiva. Valor das bolsas, né, que é uma preocupação grande. Isso já está pensado pela equipe de transição? Como é que vocês estão organizando para a gente poder abordar a questão dos valores de bolsa, desde a iniciação científica até mestrado, doutorado e pós-doutorado? Grande prazer, sucesso para vocês aí. Mestre, prazer falar contigo. Há tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? A pandemia afastou um pouquinho as pessoas, né? Mas estamos sempre nessa luta aí. O valor de correção das bolsas até 2013, ele beira um pouquinho superior a 70%, né? Nós julgamos que não tem condições de obter o conjunto, né? Essa totalidade de imediatamente. Nosso pedido para a transição e também para o parlamento seria um reajuste de, no mínimo, 40% agora para o orçamento do ano que vem, que significaria algo em torno de 400 milhões de reais no CNPq e em torno de 800 milhões de reais para a CAPES, né? E que aí, no próximo ano, já com o governo novo instalado, a gente buscar o restante, né? Os outros 40%, 35%
que faltam para a gente recompor o valor de 2013. Mas sim, Mário Neto, mestre Mário Neto, isso é uma obrigação, uma necessidade urgente, e eu acredito que com a PEC da Bolsa Família aprovada, abrindo esse espaço fiscal de 108 bilhões de reais no orçamento da União, né, no teto de gastos, o governo, a transição, já sinalizou que algum nível de reajuste nós teremos, e a nossa indicação é que seja um mínimo de 40% do valor das bolsas, valor atual das bolsas, para todos os níveis. Muito bom, essa também é uma ótima notícia, né? Havia uma sinalização para um aumento de 30%, agora 40% já é bem melhor, já recompõe uma boa parte do valor das bolsas, né? Claro que ainda precisa de mais um pouco no ano seguinte, né? Mas essa perspectiva já é bastante animadora. A palavra está aberta, alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Manifestação. Eu acho que esse é um momento importante, né? Essa transição está sendo conduzida por uma equipe bastante qualificada, né? Nós ficamos muito contentes quando visualizamos, né, a lista de pessoas que fariam parte dessa equipe, desse grupo de trabalho. E tenho certeza que esse diagnóstico que está sendo feito agora e essa programação para os primeiros 100 dias, né, serão realmente muito importantes e muito úteis para quem vier a assumir essas posições, né, de liderança no governo. A minha pergunta, Celso, esse relatório será publicizado, nós teremos acesso a esse relatório, ou isso vai ser tratado como um documento de trabalho, um documento interno? Odir, eu não sei como é que será tratado isso publicamente, né? Nós enviamos ontem, né, à noite, para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, eles vão dar o tratamento. Acredito que em algum momento a transição tornará pública isso, ou ao menos um resumo desses trabalhos, né? São 31 grupos de trabalho, né? Nós dividimos ciência e tecnologia em 14 subgrupos, né? Então, abordamos 14 aspectos dessa questão, ouvimos aí mais de 300 pessoas, né, de atuadores, cientistas, gestores do setor, em torno de 100 entidades e institutos, né, para elaborar esse primeiro relatório. Levamos muito daquilo que vocês enviaram para a gente, né, na semana passada, consideramos o nosso relatório, devemos chamá-los novamente, como falei, para ouvir e aprofundar o debate na semana que vem, né? Eu estarei em Brasília, inclusive, semana que vem, se vocês estiverem por lá, a gente pode fazer uma conversa até mais ao vivo, pessoalmente, né? Mas o tratamento, do ponto de vista público, que vai se dar, quem decide isso lá os coordenadores da transição, né? O vice-presidente eleito e o ministro Mercadante. Eles que vão tornar isso público ou não. Acredito que sim. Acredito que os principais eixos se tornarão públicos em algum momento, aí nas próximas semanas. Muito bem, muito obrigado, e obrigado por essa abertura, né, para que a gente possa se manifestar também, para que a gente possa fazer sugestões, né? É muito bom ter esse canal de comunicação, né? Esse diálogo direto entre CONFAP, CONSET e esse grupo de trabalho. Isso é muito bom, realmente, muito obrigado. Se não tiver nenhuma outra pergunta... Ok. O Rafael aqui está me pedindo para reforçar 2 pontos, né, que eu acho que é importante que a gente trate isso e consiga dialogar também com outras entidades, né? A questão da medida provisória 1136, especificamente, né, talvez não essa anulação da medida provisória, porque ela traz um aspecto muito positivo
que é a transformação de TJLP em TR, né, e que é muito favorável, porque isso, inclusive, vai reservar mais recursos não reembolsáveis para ciência, tecnologia e inovação, já que hoje parte desses recursos não reembolsáveis são utilizados para a equalização dos juros, né, para compensar os juros subsidiados que são utilizados, então, nessas contratações reembolsáveis. Então, Celso, eu acredito que a ICTP pode ter um papel importante e a gente vai ter que pautar isso em algum momento. Até o presente momento, eu acho que o entendimento das outras instituições que compõem a ICTP é de que a medida provisória deva ser completamente anulada, né, retirada, né, mas é importante, eu acho que, né, discutir esse aspecto e ter o entendimento de que isso é positivo, que isso vai trazer vantagens para o sistema como um todo, né. O outro ponto, Rafael, a questão, hoje de manhã também, na abertura, nós tocamos nesse ponto, que é, antigamente nós tínhamos a Carta de Salvador, agora temos a Carta de Manaus, que é um documento CONFAP-CONSECT, que define padrões, níveis de contrapartida dos estados em ações conjuntas com o governo federal. Então, nós gostaríamos de destacar a importância de que essas ações em parceria sejam realizadas levando em consideração os parâmetros definidos na Carta de Manaus. Eu acredito que a gente vai ter que formalizar o encaminhamento deste documento agora ao novo governo. O governo atual já acolheu esses parâmetros, o que está definido na Carta de Manaus, e agora há pouco nós tivemos uma apresentação aqui do Marcelo Camargo, que já colocou os, né, valores já estabelecidos de acordo com os parâmetros da Carta de Manaus. Então, esperamos que nessa transição isso seja pautado também e que no próximo governo a Carta de Manaus também seja considerada, seja valorizada, seja utilizada. Podemos contar com o seu apoio quanto a isso? Sim. Primeiro, sobre a MP 136, na semana que passou, eu tive uma conversa rápida com o deputado Vitor Lippe, e a gente deve encontrar com ele na semana que vem, na comissão, lá na transição. Ele tem uma emenda à medida provisória que contempla mais ou menos isso, que essa demanda, né, da ICTP, e que a gente concorda com ela, né? A gente aprovar a medida provisória, destacar a questão daquele cronograma de contingenciamento do FNDCT para retirar isso e preservar a questão da TR. Isso exige uma capacidade política enorme dentro do Congresso para aprovar ele esse ano ainda, teria que ser aprovado esse ano, antes do recesso. Porque a medida provisória ela vale só até o dia 5 de fevereiro. Quando voltar a ação do Congresso no dia 1 ou 2 de fevereiro de 2023, a primeira questão que vai envolver o debate lá será a eleição das mesas diretoras, né, da Câmara e do Senado. E dia 5 ela vence. Então, a gente não acredita que é possível, na minha avaliação política, que consiga votar entre o dia 2 e 5 de fevereiro essa medida provisória. O ideal seria nós conseguirmos votá-la ainda em dezembro, Fábio. E aí é uma ação que a gente poderia tentar conversar com o Vitor Lippe para ver se os líderes partidários, né, se a gente consegue convencer Lira e o Rodrigo Pacheco da aprovação da medida provisória com esses detalhes, ou seja, para preservar essa questão da TR. O que nós estamos indicando para a transição é que, caso não consiga aprovar isso daqui até lá, ela esteja vigente da forma que está, sem votação no Congresso, que ela seja revogada e que se faça a publicação de uma nova TR
que preserve uma nova medida provisória que preserve a questão da TR. Nós achamos muito importante essa questão da TR, tanto que é uma reivindicação desde 2017, né, que a gente leva no parlamento, ainda era deputado, na época que a gente tentava aprovar isso aí. E quando o senador Isalci apresentou o projeto, o PLP 135, que se transformou na Lei Complementar 177, já tinha esse dispositivo previsto, mas a gente não conseguiu manter ele, né? A gente não conseguiu manter esse dispositivo. Mas ele é de fato muito importante. Ele é bem relevante, ele é vital, inclusive, né? Então a gente vai ter que ter uma ação do governo novo em relação a essa questão da taxa de juros, o que gera uma série de reflexos, inclusive um gasto enorme com equalizações, como bem falou aí o Odir. E a outra questão é em relação à carta, né, a Carta de Manaus. Nós vemos a carta, eu tive acesso quando ela foi publicada, enfim, pessoalmente concordo com ela, né, e ela será um dos anexos que enviaremos ao futuro ministro ou à futura ministra, né, porque julgamos ela bastante relevante, né, e se depender da nossa vontade, o novo governo irá preservar os parâmetros estabelecidos na Carta, né, com certeza, muito justo, muito correto, e como eu falei, são as FAPs, né, que têm essa capilaridade e a capacidade de fazer chegar lá na ponta os editais, né, as demandas, os projetos que ficam no balcão delas e financiar aquilo que de fato são as estratégias de cada estado, de cada município ou de cada micro-região. E por isso que é tão importante preservar e ampliar a relação com vocês no próximo governo. Muito bom, muito obrigado por nos ouvir também. E eu peço, então, uma salva de palmas ao nosso ex-ministro Celso Panceira. Obrigado, hein? Obrigado, Odir. Obrigado, Rafael, Fábio, todos e todas que estão aí pela oportunidade. Um grande abraço. Abraço. Muito bem. Acho que foi bom poder ouvir direto de alguém que está participando da equipe de transição, né? Especialmente ter notícias animadoras, né? Eu acho que nos dão uma certa esperança, né, de que a gente agora, né, nos próximos meses e próximos anos possa ter uma situação mais favorável em relação à valorização da ciência, tecnologia e inovação. Eu só perguntaria a questão do nosso coffee break. Pode ser daqui meia hora ou já está pronto agora? Está pronto agora? Certo. Ok. Então, só mais alguns minutinhos, daí nós vamos fazer um intervalo e nós retornaremos às 16 horas com a apresentação da FGV. E, na sequência, a apresentação do CNPq. Ok? Professor... Rapidamente, antes aqui da Coffee Break, conceder a palavra ao Mário Neto para uma parceria, um trabalho aqui conjunto, de contratação mesmo, né? Aproveitando os serviços e a capacidade técnica dele, eu vou deixar que ele explique como é que isso está sendo feito aqui na Fundect. Já temos iniciando já esse formato aqui, dada a necessidade da própria Fundect, mas também reconhecendo e sabendo aproveitar os conhecimentos que nós temos aqui desse mestre Mário Neto. Mário Neto, palavra contigo aqui, antes desse coffee break. Bom, rapidamente, pessoal, é uma parceria que nós fizemos aqui, né, depois que eu saí do CNPq, eu criei uma empresa própria, né, um CNPJ, e continuei trabalhando, ajudando essa luta nossa, todos aí têm acompanhado, inclusive com o ministro Panceira, lá no ICTP e tal. E nós resolvemos fazer o seguinte, né, a partir de um convite aqui da Fundect, de preparar um curso de gestão em ciência e tecnologia focado no marco legal de ciência, tecnologia e inovação, coisa que nós trabalhamos no CONFAP. Aliás, o marco nasceu de uma reunião em Belo Horizonte do Conselho do CONFAP e CONSECT e evoluímos para a mudança na Constituição, para incluir inovação, depois a Lei 12.243, que mudou a Lei de Inovação, e o Decreto 92/83, que foi feito exatamente na nossa gestão lá
no CNPq, no Ministério, né, com o Leopoldo, que era o AGU lá do CNPq, agora ele saiu de lá, mas ele coordena também o trabalho da AGU nessa área do marco legal. Então, nós preparamos um curso a convite deles, eu consegui fazer isso em 3 dias, um pequeno folder aqui para cada FAP. É um curso aqui de 24 horas, em geral, online, tá certo? E esse curso, ele é conduzido por mim e por uma advogada que foi funcionária da FAPEMIG, da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, e é mestre exatamente em gestão de ciência, tecnologia e inovação, com foco no marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Então, nós vamos oferecer esse curso aqui para a Fundect, mas eu queria disponibilizar esse folderzinho aqui com o meu telefone e e-mail, para que qualquer FAP ou qualquer outro que tenha interesse, a gente faz isso, né, em 24 horas, cobra barato, né, ensina bastante, e é um curso bem formalizado, com toda a estrutura acadêmica, vamos dizer assim, científica que merece, inclusive com avaliação dos participantes e entrega de certificado no final. Então, esse curso nós vamos fazer aqui com a Fundect, devemos começar no início do ano, né, porque agora já está fechando, mas fica aí à disposição. Cada FAP, eu só consegui porque esse folder foi feito em 3 dias, então eu tenho um para cada FAP, né, das 27 agora, e deve ter umas 2 ou 3 sobrando aí, mas qualquer coisa, todo mundo sabe, meu celular, meu telefone, fica à vontade, à disposição. Muito obrigado, Márcio, por essa oportunidade. E o Márcio disse que está, inclusive, vendendo vagas do curso dele, para quem não quiser comprar o curso inteiro, pode comprar uma vaga no curso dele, está vendendo barato. Obrigado, gente. Tá, o coffee break está pronto, mas aqui o Pontes aqui, talvez uma foto agora já, né, ou não? O que você acha, foto geral? Qual anúncio? Pode falar. Pessoal, eu sou o rapaz do anúncio. Para avisar que o pessoal da empresa que está cuidando dos transfers pediu para que vocês confirmem agora, durante o coffee break, com o Léo, quem é que vai amanhã cedo e qual é o horário do voo, tá? Então, quem for amanhã cedo, mesmo que já tenha colocado naquela primeira lista, confirme com o Léo agora, ali o pessoal da agência que está aqui na frente, tá bom? É só isso. Vamos tirar uma foto, então, gente, aqui na frente, tá? Os presidentes aqui e todo mundo, vamos tirar uma foto nossa. E, olha, tem chopp remanescente de ontem, tá? Não abusem, mas tá lá. E o fundo aqui de bonito, quem não conhece, por favor, conheça, Boca da Onça, aqui eu já estive, é lindo. Fundo do Confap aí, por favor. André, põe o fundo do Confap. E do evento. Todo mundo pra cá. Claro. É o CNP que tem isso aí.